Graça e Paz, Igreja. Gostaria, antes de orar, compartilhar com os irmãos um versículo lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Na verdade, são alguns versículos. Os versículos de 9 a 11 e o versículo 14 ao 24. Estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Oremos. Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá toda essa liberdade de conversarmos diretamente contigo, Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos porque em meio a essa pandemia o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal, o Senhor tem conservado a tua igreja unida, em comunhão, mesmo à distância, Pai. Nós queremos te agradecer porque tu és um Deus bondoso, um Deus amoroso, e sabendo disso, de toda essa soberania, nos colocamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor sonde os nossos corações, para que tudo que venhamos ouvir, venhamos cantar durante o culto, seja uma forma de honrar e exaltar, Pai, o Teu nome. Que sejamos sinceros, estejamos com o coração, estejamos com a mente focada, Pai amado, neste momento. Não só durante o culto, mas que em todo momento tenhamos os pensamentos das coisas boas, das coisas do alto, Pai. Que permaneçamos contentes com o que estamos passando, com todo o seu cuidado, Pai. Que tenhamos em mente que o Senhor é um Deus soberano e que a sua vontade, ela sempre será cumprida, Pai amado, independente da nossa vontade, independente do que façamos. Então, cuide dos nossos corações para que tenhamos essa tranquilidade, tenhamos essa certeza de que estamos nas melhores mãos em que poderíamos estar, Pai. Se com essa semana em que estamos iniciando, com todo esse caos em que se encontra, Pai amado, no nosso país, mas nós temos a certeza de que Tu és Deus e que tudo tem acontecido, Pai amado, segundo a Tua vontade. Tudo tem acontecido com o propósito de nos achegarmos mais a Ti, de nos aprofundarmos na Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, através dessa situação, a conhecer mais de Ti, a conhecer mais sobre os nossos irmãos, a nos despojar mais em Ti, Pai. Que todos os dias relembremos desse sacrifício, relembremos da Sua soberania e nos entreguemos, Pai, de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso entendimento. Essa oração no nome de Jesus. Amém.
Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade, quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha Jesus Cristo, a luz desse mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder, fonte de amor.
águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está a minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. O braço forte do meu Senhor me levantará. Com vocês algo grande e maravilhoso que acontece quando a gente trabalha com as crianças no PEP. Eu fui participar de uma formatura de um PEP lá na Colômbia, numa região bem afastada da capital. E chegando lá, os pais estavam presentes, claro, na formatura dos filhos, e um pai se aproximou e disse para mim: olha, eu quero agradecer porque você trouxe o PEP para o nosso país. E o PEP mudou a minha família. E eu, curiosa, como assim? O que aconteceu? E ele me disse: no PEP, o meu filho aprendeu a orar.
Logo depois, ele chegava em casa e a hora que a gente ia comer, ele dizia pra gente: ninguém pode comer sem orar e agradecer a Deus. Então, antes de comer, todo mundo tinha que colocar a mãozinha igual a ele, e ele falava: obrigado, Papai do Céu, pela comidinha, e falava pelo arroz, pelo feijão, pela carninha, pela salada, tudo que tinha no prato. Na hora de dormir, ele chamava o pai: pai, vem orar por mim. E o pai não sabia orar, então o pai desesperado: e como que ora? E ele ensinou o pai a falar com Deus, e ele outra vez aprendeu a orar. Aí eu falei: que legal, e agora vocês estão bem? Sim, a gente estava bem, mas isso não foi tudo não. Eu tinha uma reunião com os meus chefes, eu trabalhava numa empresa e os meus chefes me chamaram junto com a minha família para uma reunião. Fomos para um restaurante e estava a minha família, 2 filhos mais, sentados na mesa, e mais dois chefes mais com suas famílias, eram como umas 20, 25 pessoas. E aí chegou a comida, todos pegaram a comida e começaram a comer. E o meu filho se levantou, ficou em cima da cadeira e ele falou: epa, ninguém come, a gente tem que orar e agradecendo. Eu quase morri, porque eu falei: perdi meu emprego. E o meu filho disse: todo mundo fecha o olho e vamos orar. Eu fiquei arrasada, falei: acabou minha vida agora, acabou, fiquei sem emprego. Mas todos ficaram no silêncio e ele começou a orar e agradecer a Deus. Quando terminou, o meu chefe olhou para mim e disse: você tem um super filho, parabéns. Eu saí daí tão orgulhoso, tão feliz. Fui para a igreja e eu e minha família hoje estamos servindo a Deus, porque o meu filho aprendeu a orar e trouxe Jesus para dentro da minha casa. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito para que a gente possa levar o PEP para muitos países e alcançar primeiro as crianças para Jesus e depois também as suas famílias. Nós estamos nas Américas ajudando a transformar vidas. Transforme também o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Posso ouvir o som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria
e aqui me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer, uma alegria compartilharmos a palavra juntos mais uma vez. É certo que rola a saudade, rola a vontade de estarmos compartilhando juntos. Para mim é estranho, e eu tenho certeza para todos os que têm entrado nessa dinâmica de pregação gravadas, é muito estranho a gente falar e não ver o rosto dos irmãos, não ver aquilo que os irmãos, como que os irmãos estão recebendo a palavra de Deus. Mas é também uma certeza nossa de que o Santo Espírito de Deus tem falado aos nossos corações a cada mensagem, a cada culto que nós celebramos juntos, online. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações e torna possível sermos igreja, mesmo cada um na sua casa. Isso é lindo. Realmente isso é maravilhoso. Não preciso falar que estamos vivendo momentos muito estranhos. Agrava-se a pandemia no nosso país. Estamos no meio de uma guerra política. Instaurou-se uma crise política no país também. Está se instalando também, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, uma crise econômica. Mais para frente nós teremos as consequências aí dessa crise econômica. E eu gostaria de conversar com os irmãos sobre um assunto que é muito difícil falar sobre isso, ou pelo menos para mim é muito difícil falar sobre isso nesses tempos. E esse assunto me despertou por um programa de TV que eu estava vendo sobre a pandemia, né? Sobre como seria o pós-pandemia. E um dos assuntos abordados nesse programa de televisão secular foi a felicidade. E mesmo fora de tempos de pandemia, é muito difícil abordarmos esse assunto, a felicidade. Eu vejo, inclusive, que parece meio que um tabu. Como se o crente fosse necessariamente e todo o tempo sofredor. E ao assistir aquele programa e conversando com a minha esposa, nós nos lembramos de Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, que eu gostaria de ler com os irmãos. Esse texto é o texto das bem-aventuranças. E houve uma série de pregações em nossa igreja, há alguns anos atrás, acerca das bem-aventuranças. Foi um domingo para cada uma das bem-aventuranças. Percebam que eu não pretendo pegar Mateus capítulo 5, pegar as bem-aventuranças e destrinchar o significado de cada uma delas. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos como isso pode fazer diferença em nossas vidas hoje. Sim, hoje. Nesse momento, nessa situação em que nós nos encontramos. Me comoveu falar sobre isso também, o fato de muitos já estarem
angustiados, ansiosos por isso tudo que está acontecendo. E não se pode condenar quem está ansioso, quem está inquieto. Alguns de nós realmente não estão saindo de casa, outros saem apenas o necessário, precisam trabalhar. Mesmo os que saem, continuam com aquela angústia, aquela sensação de que não há segurança, não há como se sentir bem. Existem muitos especialistas preocupados com a saúde mental da população. Já há um mês de quarentena, mais de um mês de quarentena. Mas nós precisamos ter em mente que nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. E esse texto, ele vincula a nossa felicidade a isso. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 3. E eu vou ler com os irmãos, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E o texto termina no verso 12 dizendo: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse texto traz sempre no início de cada verso bem-aventurados. Algumas Bíblias traduzem como felizes, algumas versões, uma versão traduz como abençoado. De maneira em que o primeiro aspecto que eu queria que nós pensássemos quando nós vemos esse texto e quando nós, diante daquilo que nós estamos vivendo, é que essas bem-aventuranças, essa felicidade, essa bênção, ela não é produzida por ser humano. Percebam as características que nós temos no texto. Pobres de espírito ou humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. A maioria das características que nós vimos aqui, elas são produto de uma convivência com o Senhor Deus. Até mesmo quando fala dos perseguidos, até mesmo quando falam dos insultados, dos caluniados, tudo isso é por causa de Jesus. Não é um texto genérico, não está falando para todo mundo, para qualquer um, mas está falando, é Jesus falando para aqueles que o seguem. É uma das primeiras palavras que o Senhor Deus
dar ao público. A palavra de Deus, o ministério de Jesus estava no início aqui. Ele está falando para os seus primeiros seguidores e ele está falando a nós 2000 anos depois. Essa felicidade, essas bem-aventuranças desfrutam aqueles que seguem a Jesus. Então, o primeiro pré-requisito para que mesmo em meio a toda essa tempestade, nós possamos usufruir de felicidade. Felicidade no sentido de contentamento com tudo aquilo que Deus está nos concedendo. Tenha em mente isso. O mesmo Deus que permite que todas essas coisas estejam acontecendo é o Deus que trabalha junto a nós para que suportemos, para que mesmo tristes possamos nos sentir contentados com a nossa amizade, com a nossa proximidade, com a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Primeiro ponto, essa palavra, a palavra de Deus, é para quem segue a Jesus. E quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai usufruir dessa palavra. O segundo ponto é que o Senhor Jesus ele trabalha quando ele diz aqui: bem-aventurados são porque serão, bem-aventurados são porque verão. Ele trabalha com presente e futuro. Exceto no primeiro verso, no verso 3, que ele usa o presente mesmo, os dois verbos são presente, pelo menos no português é usado os dois verbos no presente. Todos os outros, ele diz respeito a nos contentarmos, a sermos felizes, não pelos eventos presentes, mas por aquilo que o Senhor Deus está por fazer. E isso exige da nossa parte fé. Se, no primeiro item que eu citei, exige ser seguidor e exige atuação do Senhor Deus, no segundo exige fé. Fé é a certeza de coisas vindouras. Está em Hebreus. Nós não vamos usufruir das bem-aventuranças se nós não crermos nas promessas, se nós não crermos no que está por vir para nós, crentes em Cristo Jesus, salvos. No último domingo, o meu pai, ele falou uma parte da sua pregação, fala justamente sobre isso. Nós não somos daqui. Nossa alegria não está vinculada a coisas terrenas, mas em coisas vindouras. Nossa alegria está vinculada não a pessoas ou a vínculos terrenos, mas nossa alegria, a nossa felicidade tem que estar necessariamente vinculado ao Senhor Jesus. Nesses tempos de dificuldades, muitas teorias, muitas coisas na internet, muita gente falando, é a volta de Jesus, e teve uma quarta-feira que a irmã Iraci trouxe uma mensagem muito apropriada sobre isso daí, o Senhor Jesus prevendo que haveriam pragas, mas ainda não seria o tempo. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, a alegria do crente tem que estar firmada e fundamentada
na salvação que obtemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por causa dele e para ele. Nós somos felizes hoje por coisas vindouras. E isso exige fé. E eu sei, é difícil, muitas e muitas vezes é difícil para nós termos fé. Mas não apenas eu, a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que o Santo Espírito de Deus tem nos chamado, nos atraído a exercermos a nossa fé nos dias atuais. Eu só vou crer que eu me sentirei contentado em Jesus. Eu só vou me sentir contentado em Jesus se eu crer todas essas coisas vindouras que ele fala aqui. E o primeiro verso 3, eu disse que ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é e será. Eu não sei se os irmãos vão lembrar disso, mas em diversas pregações do pastor Valmir foi explicado essa dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus, ele é eficaz, ele já é eficaz para quem é de Cristo, mas ele é vindouro, porque vai ter um dia em que o céu vai se abrir e o Senhor Jesus vai voltar. E a eficácia será para toda tribo, toda raça e toda nação. Mas o reino de Deus, para aqueles que já entregaram as suas vidas para Cristo Jesus, ele já é eficaz. Ele tem que fazer toda a diferença em nossas vidas. Ele tem que nos fazer parar de ficarmos amuados e levantarmos os nossos olhos e olharmos para o nosso Salvador, porque sim, nós temos um Salvador. E ele não dorme, sequer cochila. Ele está bem atento, ele está permitindo todas essas coisas, e ele está bem atento ao clamor do seu povo. Todos os dias aqui em casa nós temos clamado ao Senhor Deus. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Irmãos, Deus tem ouvido o nosso clamor. E eu posso crer nisso. E se eu crer nisso, eu vou me sentir contentado com a presença maravilhosa do Senhor Deus em minha vida. Eu não vou sentir falta. E essa falta, ainda que eu sinta essa falta, ela não será uma falta desesperadora. Eu disse no início da mensagem, propositalmente, eu estou com saudade dos irmãos. Eu também fico agoniado de ficar em casa. E eu fico agoniado tanto de ficar em casa quanto quando eu tenho que sair. Tá muito estranho esse tempo, nossos tempos. Mas em todas essas coisas, nós precisamos buscar contentamento no Senhor Deus. Me apego a isso. Felizes são por coisas que virão. Abençoados somos porque cremos
em um Deus que está regendo toda essa tempestade. E quando Ele nos diz, aquieta, eu posso, confiando nele, me aquietar em sua maravilhosa presença. Eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir, como diz o salmista, porque eu sei quem está cuidando de mim. Eu posso levantar pela manhã, sabendo que ficarei preso dentro da minha casa o dia inteiro, ou eu posso levantar de manhã, sabendo que eu vou ter que pegar um ônibus, ir para o meu emprego, ter que lidar com as pessoas, e ainda assim me sentir seguro. Porque as coisas terrenas, elas duram só um pouco de tempo. Meu contentamento, a minha alegria, o meu consolo está naquilo que o Senhor Jesus vai fazer. E o que Ele vai fazer? Ele vai, num dia não muito distante, eu não sei que dia que será, mas num dia não muito distante, quer seja pelo arrebatamento, quando Ele vier buscar a sua igreja, quer seja quando Ele me chamar, nós temos garantido, não é prometido, aí já vou até trocar o verbo, nós temos garantido no Senhor Deus a salvação em Cristo Jesus. Então eu vou convidar os irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, parar de olhar um pouco o noticiário, parar de olhar um pouco a internet e levar os seus pensamentos e a sua meditação naquilo que faz realmente diferença em nossas vidas. E nesses dias eu tenho pensado nisso. Eu tenho pensado que a felicidade, ela faz parte da atuação do Senhor Deus em minha vida. A felicidade, ela faz parte da fé que eu tenho, que o Senhor Deus, como eu disse no último sermão sobre o Salmo 23, que Ele cuida de mim. E que ao fim eu estarei com Ele. Eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. Tem muita gente sofrendo, meus irmãos. Talvez familiares seus, talvez amigos, colegas de serviço, de faculdade, de escola. Tem muita gente prestes a entrar no estado de depressão. Eu queria convidar você a, usufruindo dessas certezas de que o Senhor Deus completa o nosso ser de tal forma que, ainda que sejamos, por exemplo, perseguidos, nós somos felizes. Eu convido você a fazer diferença na vida dessas pessoas. Você não pode ir ao encontro delas, mas hoje nós temos recursos 1000. Nós temos redes sociais, nós temos o telefone. Se você sabe de colegas, de amigos que estão passando por crises com tudo isso que está acontecendo, medo do desemprego, medo da doença, medo da crise que está se instalando, puxa papo,
transmita paz. Transmita o que o Senhor Jesus pode e quer fazer na vida dessa pessoa. Deus não quer apenas que eu seja feliz, que você seja feliz. Deus quer que nós sejamos seus mensageiros, entendendo que estar contente, no sentido de contentamento, entendendo que isso exige fé, levar o próximo que está sofrendo a revigorante palavra de Deus. O último verso, ele nos chama a nos alegrar e a nos regozijar, caso sejamos caluniados, perseguidos. Mas eu gostaria de estender isso para todo o texto. Alegremo-nos no Senhor, meus irmãos. Eu sei que é difícil. Mais uma vez, tenha plena convicção de que é o Senhor quem produz o contentamento em nossas vidas. E essa convicção se chama fé. Fé que o Senhor Deus tem cuidado de nós. E leva isso para aquelas pessoas que têm sofrido nesses tempos de pandemia, de isolamento social. É uma oportunidade maravilhosa que nós temos de espalhar o Evangelho, sem sair de casa. Eu vou convidar você a baixar sua cabeça e a orar comigo. E a crer. Vamos clamar para que nós venhamos a crer nas promessas e nas certezas que o Senhor Deus nos dá em sua palavra. Baixe sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Jesus. Pai, tu sabes o que está passando em nossa mente e em nosso coração, Jesus. O Senhor sabe o que os teus servos têm passado nesses dias. A ansiedade, o desânimo, a tristeza, a incerteza, a insegurança. E eu clamo a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos convencer de que verdadeiramente em Ti nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Eu te suplico, ó Jesus querido, que o Senhor venha com a Tua mão de poder no Teu povo e levante a nossa cabeça para que nós fixemos os nossos olhos no nosso Salvador Jesus, o Cristo. Eu clamo a Ti, ó Deus, que nós tenhamos plena certeza de que o Senhor Deus, mesmo nos piores momentos, o Senhor é capaz de produzir em nós contentamento, ó Pai. Então nós clamamos a Ti, ó Deus. Produza em nós contentamento. Que nós percebamos que verdadeiramente nós somos abençoados, ó Deus. Porque um dia aceitamos o Seu Filho como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós confessamos que sozinhos nós não conseguimos, ó Pai. Então, Deus, eu te peço, ó Jesus, que o Senhor nos ajude, aumenta a nossa fé em Ti, porque nós sozinhos nós não conseguimos, ó Deus querido. Nós, por nossa própria natureza caída e pecaminosa, ó Deus querido, tendemos a olhar para nós mesmos, tendemos, ó Deus, a olhar para as coisas desse mundo, mas nós te suplicamos, ó Jesus, aumenta a nossa fé em Ti, para que esse texto maravilhoso que nós lemos faça-se verdade em nossas vidas, ó Pai. Que nós
verdadeiramente olhemos para nós e constatemos: oh, como eu sou abençoado por ter Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a visualizar que a nossa alegria não está vinculada a esse mundo, mas no vindouro. Nos ajuda a visualizar, ó Deus, que os tempos difíceis são temporários. Vamos passar apenas por alguns momentos por isso, mas em breve nós estaremos na glória contigo, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus. Aumenta a nossa fé em Ti. Por favor, nós te clamamos, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça uma revolução tal dentro da nossa mente, no nosso coração, ó Pai, que nós possamos abençoar outros com as bênçãos que o Senhor tem nos abençoado. Espalhar a segurança que o Senhor nos dá. Levar a outros, ó Deus querido, a certeza de que o Senhor não perdeu o controle, muito pelo contrário, todas as coisas o Senhor tem permitido. Então, ó Deus, a cada oportunidade, com a nossa família, com os nossos colegas, com os nossos amigos, que nós venhamos, ó Deus, a trazer uma palavra de paz e esperança, Jesus. Palavra de salvação que está contida no Teu Evangelho, ó Deus. É um momento propício, ó Deus, é momento, é a oportunidade que nós teremos de não reter isso para nós, mas levar ao outro a certeza, a alegria da salvação que o Senhor já tem nos dado. Então, ó Pai, a cada oportunidade que o Teu Santo Espírito nos use. Use a certeza da salvação que nós temos para contagiar outros. Use, ó Deus querido, a segurança que nós temos em Ti para contagiar outros. Use, ó Deus querido, o amor que o Senhor tem, com o qual o Senhor tem nos preenchido, para preencher outros, ó Pai. Nesse tempo tão difícil, usa a Tua igreja em nome de Jesus, Deus querido. Clamo a Ti, Deus. Nos convence de que é o Senhor quem nos trabalha em nós. Aumenta a nossa fé em Ti, Paizinho. E nos ajuda, ó Deus, a ajudar outros, ó Deus. E que tudo isso seja, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu nome seja exaltado. Que ao me perceber abençoado por Ti e demonstrar isso para outras pessoas, que Teu nome seja exaltado. Que ao sentir, que ao perceber que a minha fé em Ti, nesses tempos tão difíceis, tem aumentado, que o Teu nome seja exaltado. E que a cada vida que eu possa atingir, com a Tua palavra, com a alegria da salvação, que o Teu nome, Pai, seja exaltado. E por fim, Paizinho amado, eu te peço, eu clamo a Ti, tenha misericórdia do nosso país, Pai. Tenha misericórdia, Deus querido, do povo brasileiro, Jesus. Eu clamo a Ti, ó Deus, pelos nossos governantes. Eu clamo a Ti, Jesus, pelo governo federal, pela presidência da República, ó Pai. Eu clamo a Ti, ó Deus, pelos governadores, pelos prefeitos. Eu clamo a Ti, ó Deus, pelo poder legislativo, sejam os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, Paizinho. Eu clamo a Ti, ó Deus, pelo poder judiciário. Tem misericórdia, Jesus. Estão todos eles em guerra. E como isso tem trazido insegurança à população, ó Deus, como se não bastasse essa doença. Ó Deus, venha ao nosso socorro em nome de Jesus, ó Deus. Começando em nós, venha ao nosso socorro, tranquiliza o nosso coração, para que nós possamos tranquilizar o coração do próximo também, Jesus. E nós te pedimos, Pai,
Só pelo Senhor, só o Senhor é capaz de consertar isso, de consertar a nossa sociedade. Então, ó Deus, eu clamo a Ti, junto com os meus irmãos em Cristo nesse momento, eu clamo a Ti. Trabalhe no nosso país. Trabalhe no coração e na mente dos nossos governantes, ó Deus. E ao final disso tudo, nós queremos glorificar o Teu santo nome, Deus querido, porque sabemos que em todas essas coisas está a Tua mão poderosa. E eu te suplico, ó Deus, que o Senhor acalme o nosso coração com essa certeza de que o Senhor governa tudo e a todos, ó Deus. Eu quero finalizar de vez agora, mais uma vez, adorando e exaltando o Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor merece, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é um Deus lindo, maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque mesmo nos momentos mais difíceis, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Então, ó Deus, recebe o louvor e a adoração da Tua igreja nesse momento. Eu te louvo no nome de Jesus, o Senhor e o Salvador das nossas almas. Amém, ó Deus. Uma boa semana para vocês, meus irmãos. Que o Senhor Deus possa colocar em nossa mente, em nosso coração, que nós estamos seguros nele. E que essa segurança promova sorriso em nossos lábios. Que o Senhor Deus abençoe, que o Senhor Deus guarde.